Nas aulas anteriores, nós trabalhamos aí a ideia da repetição usando os comandos for e o comando while na linguagem Python, correto? Na última aula, mais próxima, aula 8, parte 3, nós mostramos como é que resolvemos, então, vários probleminhas com o uso do comando for. E agora nós vamos pegar os mesmos programas e mostrá-los a solução usando o while. Então, nós temos aqui que você pode já ter uma ideia, tá certo? A estrutura do primeiro programinha aqui. Então eu quero chamar a sua atenção para três diferenças básicas entre a solução for e a solução while. Observe que eu sou obrigado a inicializar a variável de laço. Com o for eu não precisava me preocupar com isso, porque ele já estabelecia lá no range for, por exemplo, range de 1 a 11, nesse caso aqui, ele já fazia o início e o fim. Então, aqui eu tenho que fazer a inicialização do valor primeiro da variável de controle, a variável de laço aqui, certo? E eu tenho que explicitar o teste, tá aqui, ó, i menor ou igual a 10, tá certo? Então, é a condição do while. O while continua enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então, o exibir o valor de i e o incremento da variável i aqui, ó, que é a variável de laço, a variável de controle de repetição. Então, nesse caso, eu fiz a inicialização, explicitei o teste e explicitei aqui o incremento, certo? Então, vamos ver a execução. Está lá, o valor de i é 1, é 2, é 3, é 4, 10 e tal. Só uma diferença. Observe que i aqui, ó, ele terminou com 11. Por quê? Quando ele chega aqui, imprime 10 aqui, ó, imprimiu 10 aqui na área de execução, ele automaticamente faz 11. Então, 11 é menor ou igual a 10, falso, ele vem aqui para a próxima linha. Se você quisesse, poderia colocar aqui uma instrução aqui, sei lá, contra barra N, fim de programa, certo? Então, ele vai exibir fim de programa, antes de exibir pula uma linha. Então, vamos lá. Olha lá. Então, eu tenho a execução, está aqui, ó, fim de programa e tal, e fez a sequência de impressão dos números de 1 a 10, certo? Então, essa aqui é a nossa primeira versão. O segundo programinha era um que a gente usava aqui, a ideia de uma tabuada. Você perguntava um número, tá certo? E veja aqui novamente a diferença. A variável de controle de repetição aqui é a J, ó. Então, J foi inicializado. Eu tenho o teste de J menor ou igual a 10, tá certo? Na condição de continuidade aqui. E duas instruções. A instrução normal do print, que mostra a tabuada, e eu tenho aqui o incremento do J, que vai ficar variando até que essa condição aqui seja falsa e ele venha para a próxima instrução, tá certo? Então, se eu quisesse, poderia colocar ali contra barra N e tal, certo? Então, vamos executar, ver o que é que vai acontecer aqui. Então, eu tenho a execução, digite um número para a tabuada, então a gente fez lá a tabuada de 7, vamos repetir aqui, ó, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7, até 7 vezes 10, fim de programa, tá certo? Então, a mesma coisa. Então, observa aqui, inicialização de J, para começar, a condição explicitada, que a range faz isso para mim lá no for, tá certo? E o incremento de J, que o for e o range fazem também. Uma coisa interessante, olha lá, a variável J vai estar com valor 11 aqui, tá certo? Então, no range, ele só chega até 10 quando sai. Então, isso é interessante você guardar, porque pode ser interessante em algumas situações você fazer uso disso aí, tá? Beleza? Então, a próxima o próximo programinha que a gente fez era somar de 1 até um determinado número. Tá certo? Então, está aqui a solução usando o while. Da mesma forma, esse começo aqui, ó, somatório, você inicializa com 0, pede o número limite para você poder saber se eu vou somar de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, o que seja, tá certo? E aqui está a inicialização de i igual a 1. Ó. Então, enquanto i menor ou igual a n, que é o número que você leu aqui para saber o limite, tá certo? Soma é igual a soma mais i. Como soma foi inicializado com 0, então chama a sua atenção, todo somatório tem que começar com 0 para não dar erro, né, no cálculo, tá certo? Então, soma vai ser igual a soma mais o valor inicial de i que começou com 1. Imprimiu o valor aqui, o valor de i, o valor da soma, incrementa a i, que eu sou obrigado a fazer aqui na solução do while. Então, vamos ver como seria a execução aqui. Né? Então, ó, qual é o último número a somar? Então, vou pedir aqui a soma dos números inteiros de 1 a 15. Então, ele me mostra aqui, ó, o valor de i é 1, soma é 1, o valor de i é 2, então vai ser o valor da soma anterior com o valor atual de i, então 2 e 1, 3 e assim por diante, tá certo? Então, você tem aqui, ó, a soma dos números inteiros de 1 a 15 é igual a 120.
Vamos executar de novo aqui. Sim, aí chama atenção. Como era de 1 a 15, n no caso aqui era 15, ó, veja que i saiu com 16, que é a condição. Ó, 16 não é menor ou igual a n, ele saiu e veio executar essa instrução aqui. Ó, no fim do programa está aqui na área de execução, certo? Então vamos aqui executar de novo aqui, ó. Vamos dar um play aqui, ó. Tá certo? Vamos rolar aqui a nossa área de execução para ficar mais fácil. Vamos pedir para calcular a soma dos números de 1 a 30, por exemplo. Tá certo? Então eu dou um enter aqui, ele já fez, ó, 465. Tá certo? Então aí você tem aqui funcionando com o while. E o último exemplo que nós tivemos lá era um exemplo usando o que, ao invés era usando o fatorial. Então, o fatorial, a gente já explicou lá, é uma sequência de multiplicações, né? Por exemplo, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Por definição, o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 é 1. Tá certo? Então a gente tem até que testar esses casos especiais. Vamos testar se nossa lógica está legal aqui, ó. Tá certo? Então eu quero calcular o fatorial de 0. Então ele tem que mostrar aí, o fatorial de 0 é 1, tá certo? Vamos aqui de novo, testar para o fatorial de 1, se os dois casos especiais, o fatorial de 1 é 1, beleza. Então está tranquilo aqui, tá certo? Então começa com 1 aqui, ó. Como 0 é menor ou igual a 0, ele não consegue fazer nada aqui, sai, então fica o fatorial de 0 é 1. Tá? E no caso aqui de 1, ele também tenta fazer aqui, mas é 1 vezes 1, dá 1 também, sai, beleza. Então vamos testar para um caso maior, o fatorial de 5, por exemplo, você lembra quanto é o fatorial de 5? O fatorial de 5 é 120, né? Então, ó, o fatorial de 5 é 120. Então ele sai fazendo multiplicações sucessivas e tal. Então a diferença da versão for para a versão while é exatamente o que? Eu tenho que inicializar a variável de controle, eu tenho que testar explicitamente e eu tenho que incrementar para gerar o próximo. O que é que acontece se eu não, por exemplo, incrementar aí? Ele vai ficar rodando ininterruptamente, vai entrar em looping, né? Execução infinita, então vai dar problema, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado, você tenha entendido a diferença da estrutura for para a estrutura while, né? E que você possa fazer uso usando o ambiente. Se você quiser baixar o Spider, procura aí a IDE Spider, tá certo? É interessante para testar, conhecer outras, né? Pelo que eu vi aqui, eu acho que você vai achar também, é melhor do que usar a versão padrão lá do Python, do idle, tá certo? Então, lhe dá a ideia de acompanhar as variáveis, lhe dá essa consola aqui de execução, né? Então, você tem várias coisas interessantes que você pode fazer aqui. Então, eu espero que você pratique e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!